Olá pessoal, bom dia. Nós estamos aqui então essa semana para falar um pouquinho sobre as propriedades da adição e da multiplicação, certo? O estudo das propriedades ele é importante pelo fato de que com esse estudo, dominando essas propriedades, tu vai ter possibilidades de desenvolver o cálculo com estratégias diferentes e também nos proporciona caminhos de se resolver uma conta, né, usando caminhos alternativos, né, e também nos facilita a aprofundar, a aperfeiçoar o nosso cálculo mental, certo? Então esse é um estudo muito importante, a gente usa muitas propriedades nos estudos futuros, né? Então, a gente começa então falando sobre as propriedades da adição, especialmente nós estamos falando com números negativos e positivos, né? Com certeza vocês já estudaram as propriedades da adição, mas quando vocês trabalharam com números naturais, né, no sexto ano, agora é com os números positivos e negativos, mas tem muita relação ao que vocês já conhecem, né? Então, a primeira propriedade é comutativa. Eu lembro que a palavra comutativa ela vem de comutar, e comutar significa troca, né? Então, observa que quando eu tenho a soma de duas parcelas, se eu trocar a ordem dessas parcelas, o resultado final ele não vai se alterar. Então, o conceito diz assim, a ordem das parcelas não altera a soma. Assim, se A e B são números inteiros, né? Então A mais B é a mesma coisa que B mais A. Aqui a gente usa letras, né? Letras que representam números, certo? Então, se eu tenho um determinado número somado com outro, no momento que eu troco a ordem deles, isso não vai se alterar. Isso aqui é mostrado com letras e também mostrado com números, né? Observa que aqui nós temos mais 4 com mais menos 5, o resultado é menos 1. Observa que se eu trocar a ordem dessas duas parcelas, certo? Ou seja, colocando menos 5 primeiro e logo em seguida o mais 4, nós fazendo a soma, nós vamos obter novamente o menos 1. Okay? Então a gente pode dizer que mais 4 com mais menos 5 é igual a menos 5 mais 4, certo? Então essa aqui é a propriedade comutativa. Não esqueça. Comutativa vem de comutar, e comutar no significado no dicionário é troca, certo? Então, troca das parcelas, não altera o resultado. A propriedade associativa, de novo eu recorro ao conceito que a gente encontra, ao significado que a gente encontra no dicionário, associativa vem de associar, associar é juntar, certo? Então, quando eu junto parcelas de modos diferentes, eu obtenho o mesmo resultado. O que diz no conceito é o seguinte, na adição podemos associar as parcelas de diferentes maneiras e obter o mesmo resultado. Assim, se A, B e C são números inteiros, ou seja, eu tenho aqui a soma de três parcelas, A, B e C, é igual a A mais B mais C. Observa, as parcelas são as mesmas, nesse lado esquerdo, né, e nesse lado direito, as parcelas são as mesmas. O que a gente faz? O que acontece aqui é que primeiro, no lado esquerdo, a gente associa as duas primeiras, ou seja, a gente bota entre parênteses essas duas primeiras. E resolve, quando vai resolver, a gente começa resolvendo pelos parênteses. O mesmo acontece no outro lado da igualdade, só que os parênteses, a função do parênteses é associar, é juntar as parcelas. E no lado direito, a gente vai ver que a gente junta o B mais C primeiro. Então, aqui a gente vê diferentes maneiras de associar as parcelas. No exemplo numérico, para vocês entenderem melhor, aqui está vendo, eu tenho a soma, que, né, observe que eu tenho soma aqui, né? Eu tenho a soma do mais 3, somado com menos 5 e somado com menos 7. São três parcelas. Observa que aqui a gente juntou as duas primeiras. Mas como é que a gente juntou? A gente juntou isso aqui usando colchetes, certo? Por que eu usei colchetes aqui? Porque eu já estava usando parênteses.
Então eu boto colchetes para mostrar que eu devo começar resolvendo a soma dentro dos colchetes. Então o que eu tenho aqui? Olha bem, mais 3 com mais menos 5 dá menos 2. Observa que o colchetes cai fora no momento que eu resolvo, mas eu deixo o parênteses, o menos 2 dentro do parênteses. Aqui até poderia ser optativo aqui. O menos eu não precisaria anotar. O bem, melhor, anota porque separa o igual do sinal de menos. Lembrem que o parênteses serve para separar sinais, certo? Então dá menos 2. Mais o menos 7. Então, na sequência, agora eu faço menos 2 com mais menos 7. Muito bem, estou somando dois números de sinais iguais. O que acontece? Somamos e mantemos o sinal. Então fica menos 9. Muito bem. Agora observa que aqui no ladinho aqui nós temos as mesmas três parcelas, mas nós associamos as duas últimas parcelas. Eu coloquei o colchetes nas duas últimas, ou seja, eu vou começar resolvendo pelas duas últimas. E vai acompanhando para ver como é que fica. Olha só, para resolver eu vou repetir o mais 3 e vou somar com o resultado dentro do colchetes, certo? Da associação dessas duas parcelas. E o resultado dentro dos colchetes é menos 12, que fica entre parênteses. Então, para terminar, mais 3 somando com menos 12, lembra que sinais diferentes, a gente sempre diminui, e permanece na resposta o sinal do maior número, certo? Então, como o 12 é maior que 3, sinal do 12 é negativo, resposta negativa. 12 menos 3, 9. Beleza? Então a gente pode dizer que esta forma de associar parcelas é igual a essa forma de associar parcelas. Então aqui está a igualdade, certo? Muito bem. A próxima propriedade é a existência do elemento neutro. Quando nós temos, então, olha só, vamos começar lendo o conceito. O elemento neutro da adição é o zero, que adicionado a qualquer número inteiro, o resultado resulta no próprio número. Assim, se A é um número inteiro, se eu somar com zero, o resultado vai ser A, certo? Então, observa que, por exemplo, usando os números, né? Menos 8 somado com zero, o resultado vai ser menos 8. Ou, se eu colocar 0 mais menos 8, o resultado vai ser menos 8. Então, o elemento neutro é o zero, certo? Então, qualquer número somado a zero, o resultado é o próprio número. A existência do elemento oposto. Olha bem, isso aqui é muito interessante. Isso aqui nos ajuda muito quando nós utilizamos. Qualquer número inteiro tem um oposto que, adicionado a ele, resulta no elemento neutro. Ok? Então, assim, se A é um número inteiro, existe menos A, que é o oposto de A. Tal que A mais menos A é igual a zero. Talvez, aqui, se usando letras, talvez fica mais fácil se a gente olhar para os números. Então, digamos que o A seja um menos 8. Eu vou somar com o mais 8, certo? Então, observa, quando eu somar menos 8 com mais 8, e observa que eles têm o mesmo valor, só que são sinais contrários, eu tenho o resultado igual a zero. Ou seja, eu estou pegando o menos e somando ao seu oposto. E sempre que isso acontecer, o resultado é zero, certo? Beleza, então. Agora, a gente vai, na próxima aula, vamos aproveitar o tempinho que vamos finalizar a propriedade da adição com alguns exemplos. Outros exemplos, então. Calcule o resultado e identifique a propriedade aplicada em cada caso. Muito bem, olha só. Aqui eu tenho o seguinte caso. Se eu for resolver essa questão, eu vou observar que eu tenho o menos 8, então eu vou me preocupar em resolver primeiramente o que está dentro desse parênteses. Então o que acontece? Eu vou ter menos 8, certo? Mais o resultado dentro do outro parênteses. Porque é isso que a gente segue, a ordem é essa, né? Começar resolvendo dentro do parênteses.
12 menos 4 é 8. Mais 8, porque o 12 é positivo. Muito bem. Agora, observa. Nós temos aqui o seguinte. Está vendo que eu tenho menos 8 somado ao oposto do menos 8, que é mais 8? Então, qual é o resultado final? É 0. E a propriedade que nós temos aqui, que nós estamos utilizando, é a que nós vimos aqui, acabamos de ver, é a existência do elemento oposto. Certo? Vamos botar elemento oposto para simplificar. Ok? Já na outra questão, nós temos novamente que nos pede para, e devemos fazer isso, né? Somar primeiro dentro do parênteses para depois continuar a conta. Mas antes eu repito o menos 15 e vou somar com o resultado dentro do parênteses. Vou manter o parênteses, porque provavelmente eu tenho que separar os sinais. Então vai ficar menos 7 mais 9 dá mais 2, mais 2 com menos 2 vai dar 0. Muito bem, 0 não tem sinal, então não é necessário parênteses. 0. Então nós obtemos menos 15 mais 0, resultado menos 15. Observa que aqui nós temos a questão do elemento neutro, porque menos 15 mais 0 ficou ele mesmo, ficou o próprio menos 15. Então é elemento neutro. Beleza. Já na próxima questão, observa que aqui nós temos uma igualdade e o que nós observamos aqui é o 5 mais menos 3 e do outro lado da igualdade nós temos menos 3 com mais 5. Ocorreu uma troca de posição dessas parcelas. Como se pede o resultado, nós podemos, qualquer lado da igualdade, se eu resolver, já me basta, né? Então, eu vou resolver este lado da igualdade aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer menos 3 com mais 5, nós temos mais 2. Ok? Tanto faz, eu resolver aqui ou aqui, eu vou obter mais 2, porque se trata das mesmas parcelas. Nesse caso, onde ocorre a troca das parcelas, a propriedade é comutativa. Lembra que comutativa vem de comutar, comutar é troca. Aqui nós temos deste lado da igualdade uma expressão e do outro lado da igualdade outra expressão, mas perceba, as parcelas são as mesmas. Olha só as parcelas, compara. E aqui nós usamos o colchetes para associar, para juntar as parcelas. Eu botei de vermelho já para chamar a atenção. Então aqui eu estou juntando as duas primeiras parcelas e no lado direito as duas últimas. Então vamos resolver. Como a gente já sabe que associar de formas diferentes não vai mudar o resultado, né? Porque as parcelas são as mesmas, eu vou resolver um lado só. Então eu vou começar resolvendo dentro dos colchetes, onde eu vou ter menos 4 com mais menos 8. Dois números negativos sendo somados vai dar menos 12, certo? Eu vou colocar um igual aqui na frente. Se eu coloco igual aqui na frente, eu coloco parênteses para separar os sinais. Logo, em seguida, eu vou terminar somando com o menos 7. Certo? E isso vai dar igual, a soma de dois números negativos vai dar negativo, somando os dois valores vai dar 19. Feito isso, e tu poderia resolver este lado aqui, ok? Se tu resolveste esse lado aqui, tu tem que obter menos 19, certo? Então, encontramos o resultado e a propriedade utilizada aqui é
associativa. Certo? Então aqui nós paramos um pouquinho e já já nós retornamos com a propriedade da multiplicação. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado.